Quero saudar a todos com a paz que vem do Senhor. Para você que está agora ouvindo a nossa quarta aula, Pequenos Grupos, Liderança Cristã. Essa aula de hoje, estarei falando sobre a liderança de um contexto mais generalizado. Todo líder cristão precisa compreender algumas características de liderança. Na verdade, você que está assistindo essa aula, possivelmente já é um líder nato, já está desenvolvendo a liderança, mas precisa, com certeza, assim como eu, como todos, aprimorar mais a sua liderança com alguns princípios que queremos destacar nessa aula. Então, com certeza, será uma aula de grande utilidade e de uma ferramenta necessária para você não somente ser líder, mas para poder passar a discipular outros líderes. Então essa aula não é especificamente sobre liderança para o pequeno grupo somente, né? Tanto é que mais para frente, na próxima aula, eu vou falar sobre o líder dentro do papel do pequeno grupo de um modo mais específico. Então, assistamos essa aula com muita atenção. Obrigado. Vou começar falando sobre o que é liderança. Liderar é tanto um talento natural como um dom espiritual. A liderança é um atributo dado por Deus. Deus é a fonte tanto do talento natural como do dom espiritual. Só que muitas pessoas que não servem a Deus intencionalmente, não amam a Deus, não prestam serviço à igreja, estes têm um talento natural. Enquanto que o dom espiritual está vinculado àquilo que é propriamente dito, ligado à igreja, para o serviço da igreja. Mas vou comentar agora com mais detalhes. Vou falar agora sobre o talento natural. Um talento natural é uma capacidade dada por Deus para se fazer bem alguma coisa. Ou seja, para que você consiga fazer algo com muita maestria, com maior desempenho, dando melhor resultado. O talento é essa capacidade. Um talento natural nada tem a ver com a vida espiritual do indivíduo. Ou seja, não importa se a pessoa é cristão ou não, se ele é um ateu ou não, se ele é de tal igreja A, B, C, não importa. Talento natural é dado logo quando a pessoa nasce. Deus dá esse talento, essa capacidade, essa atribuição especial. A pessoa às vezes ela nasce com essa habilidade que vai desenvolvendo, está latente. É lógico que a pessoa não manifesta tudo de uma vez, está latente esse talento, mas com o passar dos anos ele vai se identificando. Por exemplo, ele gosta muito de desenhar, pode ser um grande artista, desenhista, enfim, mas ele já começa a ter uma habilidade, um modo especial nas mãos para desenhar. É algo que eu admiro muito, mas particularmente eu não tenho nada, não desenho nada. Mas é importante a pessoa a pessoa começar a identificar esses talentos. Mas talento é uma capacidade dada por Deus para fazer bem algo importante. Agora eu vou falar sobre o dom espiritual. Um dom espiritual, por sua vez, também é uma capacidade dada por Deus para que a pessoa possa realizar bem uma tarefa. Então, até aqui é semelhante ao talento natural, só que tem um acréscimo, algo diferente, mas que tem um significado espiritual. Ou seja, a intenção deste dom é para cumprir o propósito de Deus, é para necessariamente auxiliar a igreja a cumprir sua missão neste mundo. Então, o dom espiritual Deus dá para o crente fiel, para o crente nascido, né, nas águas e pelo Espírito. Ali na hora do batismo da pessoa, Deus dota com este dom espiritual. É por esse motivo que Pedro diz que ao batizar recebereis o dom do Espírito Santo. Então o dom do Espírito Santo é dado no momento do batismo. A pessoa nasce agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Assim como o talento natural é dado no ato do nascimento natural, ali também o dom espiritual é dado também no nascimento, mas no segundo nascimento, no novo nascimento em Jesus. Então o dom espiritual, essa capacidade, ela é agregada
com os demais dons que pertencem à igreja. Então eu tenho um dom, o dom da liderança cristã, certo? O dom espiritual da liderança cristã. Eu devo atuar com os demais membros da igreja para poder cumprir um propósito, a missão geral, que é salvar o mundo. Então vamos estudar com mais detalhes agora. Falando propriamente sobre a liderança eclesiástica, a liderança eclesiástica é um dom de Deus e possui componentes espirituais não necessários na liderança secular. Ou seja, há atributos que vocês vão ver de agora em diante que muito poderá se adaptar à liderança de uma empresa secular, dono de uma padaria, de um restaurante, de uma indústria. Sim, há características que são muito similares, tanto na liderança secular como na liderança eclesiástica. Eclesiástica quer dizer liderança da igreja, eclesias, vem da palavra grega eclesia, eclesiástica, igreja. Então, assim, para essa liderança da igreja, existem alguns componentes que excedem ao secular. A liderança, interessante, como Deus, de um modo muito especial, ele aprimora os seus filhos. Seus filhos são muito mais privilegiados do que os que não são servos de Deus. Por isso que muitas vezes um líder cristão, ele se destaca também na liderança secular, porque ele acaba absorvendo as duas qualidades, a liderança secular e também a liderança eclesiástica, que se torna um componente ímpar na vida do líder. Então, com certeza, vamos aprender muito com essa aula. Vamos falar agora sobre algumas definições do que é liderança. Liderança é a atividade de conduzir um grupo de pessoas para alcançar os objetivos propostos. Ou seja, o líder é aquela pessoa que tem uma visão, ele é visionário, ele observa, ele vê o que o grupo precisa atingir. E ele, ao ter essa visão antecipada ao grupo, podendo muitas vezes ver o começo, meio e fim, ele agora faz o quê? Ele conduz esse grupo a alcançar esses objetivos. Então, o líder, ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre está preocupado para que alcance os ideais, os objetivos, mas em grupo, em conjunto. É uma pessoa que lidera o espírito de equipe. Outra definição importante é a influência que move as pessoas, obtendo delas o máximo de cooperação e o mínimo de oposição. Então o líder, ele tem uma influência muito forte sobre outras pessoas. Faz com que elas façam. E tendo o máximo delas a cooperação. A maioria das pessoas que ele influencia querem realmente cooperar. E elas muitas vezes dão o seu melhor. Quanto mais as pessoas derem o seu melhor para tal atividade, isso mostra o grau da qualidade desse líder. A capacidade de liderança, de envolver, é muito forte. E ainda mais reduzindo cada vez mais a oposição. Não quer dizer que não vá ter oposição. Toda e qualquer ação de frente e de liderança se levantará opositores, mas será o mínimo. E muitas vezes até esses opositores poderão se converter em seu favor. E muitas vezes, mesmo que mantenha se oposto, melhor dizendo, se opondo, ele irá acabar conquistando a admiração dos seus opositores. Então, realmente, liderança é também a capacidade, é a vontade de levar homens e mulheres a um objetivo comum. Então, ele tem essa capacidade e é a vontade. Sabe, o líder é uma pessoa que tem muita força de vontade. E ele pensa assim, vamos todos juntos. Vamos avante. Sabe, ele não é uma pessoa assim que fica pensando nele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cumprir isso. Não, vamos. Sabe, sempre na terceira pessoa, né? Na terceira pessoa ele é forte nisso, no sentido assim, nós, né? Sempre na primeira pessoa do plural, né? Melhor dizendo. Na primeira pessoa do plural é o forte dele. Nós iremos fazer isso.
nós conquistaremos, nós vamos pensar em conjunto, temos um só coração, um só propósito. E você observa nos grandes líderes que eles sempre levam dessa maneira. Eles assumem, sabe? Eles se incorporam, veste a camisa. O líder é essa pessoa que ele não vê uma causa ganha se não todos ganharem juntos. Todos precisam ganhar. E o líder tem essa determinação. Ele tem esse propósito. E melhor, ele tem essa capacidade de fazer isso. Certo? Vamos ver mais outras definições importantes. Outro aspecto interessante da definição de liderança é conduzir por um caminho colocando-se à frente. Esse é um aspecto que diferencia muito de um líder para um chefe, né? Uma pessoa que só quer mandar. O chefe que diz, vai, faz isso, faz aquilo outro. Enquanto que o líder é aquele que diz, vamos juntos, vamos avante. E ele se coloca à frente. Ele tem uma predisposição maior, uma disposição de fazer, entendeu? Mas não faz sozinho. Ele pensa em levar o grupo a fazer junto, mas ele é aquele que abre a frente. É aquele que coloca, como Moisés, ele pisou no mar e o povo seguiu à frente. Então é dessa forma que o líder faz. Ele conduz por um caminho colocando-se à frente. Tá certo? Esse é um dos aspectos muito interessantes de liderança. Outra característica é a ocupação de construir pontes de onde estamos para onde gostaríamos de estar. Ou seja, o líder é aquele que é um facilitador. Imagine você querendo alcançar outra margem sem a ponte, né? Você teria que atravessar nado. Não. O líder ele constrói essa ponte. O líder ele desbrava primeiro. O líder normalmente já passou pela experiência, sabe o quanto é árduo e ele facilita para que o grupo possa atravessar juntos. Então realmente ele facilita, já sabe o caminho, ou tem visão deste caminho e ele se coloca à frente e ele conduz outros para segui-lo, mas ele anda pela trilha primeiro. Então liderança é a atividade em que decidimos seguir alguém até um lugar aonde não iríamos sozinhos. Ou seja, o líder é aquele que abre novos horizontes. Ele mostra que há um caminho maior, há um caminho melhor. E as pessoas, quando enxergam isso, é porque ele os mostrou. Então, liderança normalmente influencia de tal forma que faz com que as pessoas enxerguem aquilo que não viam. E nunca essas pessoas iriam até lá se não fosse por ele. Então o líder tem um papel muito forte de influência sobre as demais pessoas que fazem parte de seu grupo. Então, para que haja liderança é necessário 3 elementos: líder, grupo e situação. E agora iremos falar sobre cada um deles. O líder é alguém que possui determinadas qualidades de personalidade e capacidades de realização, que ao mesmo tempo o integram e o destacam no grupo ou na situação em que se encontra. Interessante, o líder, por ter essas qualidades e capacidades, a qual acaba se identificando muito com aquele grupo. E ele se integra àquele grupo. Ele faz tão parte daquele grupo que acaba se destacando. As pessoas começam a admirar. Poxa, mas é ele que seria ideal. Olha como ele apresenta. Ele é a pessoa mais completa do grupo, aos olhos do grupo. E a situação em que se encontra, muitas vezes, é propício a ter essa pessoa fundamental. Interessante que na história mostra homens que, se fossem líderes de um outro movimento, não daria certo. E se fosse num período diferente, também daria certo. Então é o momento e o grupo é que faz com que se destaque esse líder. Outro elemento importante é o grupo. Pode ser formado por umas poucas pessoas ou por milhões delas, como é o caso de uma nação ou de uma igreja mundial. Então o grupo deve ser realmente o alvo do atendimento do líder, tá certo? Então o segundo elemento muito importante é o grupo ao qual ele vai estar inserido no contexto. E o terceiro e último elemento importante é a situação, ou seja, se refere à atividade ou trabalho que deve ser realizado pelo grupo e ao problema que este deve solucionar.
Então o líder, ele encontra a situação, o problema, e envolve um grupo para a realização do trabalho para solucionar este problema. Este é um verdadeiro líder que envolve nessa situação. Sobre a questão de liderança, é verdade, porém, que muitos dos grandes líderes em qualquer ramo de atividade humana foram inicialmente seguidores. Por isso que nós temos sempre que olhar para bons exemplos. Porque se você for um líder em potencial, você precisa ter como modelo um bom líder. Você, antes de ser um mestre, tem que ser um discípulo. Aprenda com pessoas experientes, capazes, pessoas que realmente fizeram o seu melhor para serem um exemplo para nós, e você será um bom líder. Então faça isso. Como alcançar a posição de líder? Porque existe diferença entre aqueles que são líder por influência apenas, mesmo sem ter nenhuma posição, e outros por ser colocado, por ser posicionado, tendo uma função, um cargo de líder. Então, como alcançar a posição de líder? O indivíduo abre o seu próprio caminho. Na igreja, ninguém se torna líder deste modo. Um exemplo é um empresário. Ele tem o dinheiro, ele tem os recursos, ele tem como contratar o pessoal. Então, por ser empresário, ele se torna um líder. O segundo tipo de como alcançar seria sendo escolhido pelo grupo, que reconhece seu valor e a capacidade. Um exemplo, na igreja são os departamentais, fora, podemos dizer assim, os governadores, os presidentes, né, que são feitos pela votação. E uma terceira maneira é sendo indicado por alguém superior. No caso do exemplo, pastor distrital, que é apontado pela liderança do presidente e administração do campo. Vou falar agora sobre o aspecto da necessidade de liderança. Na verdade, a liderança é necessária a praticamente todos os lugares e situações. Você não consegue imaginar uma organização, uma estrutura eclesiástica ou empresarial sem ter líderes. A liderança faz parte de nossa sociedade e da própria humanidade. A igreja não poderia cumprir sua missão, nem sequer existir, se nela não houvesse liderança. Faz parte do plano de Deus para salvar os homens, utilizar a igreja como seu instrumento, e que nela existam líderes de valor, muitos deles. Então a igreja não pode ser governada por um homem, mas vários líderes que, compondo, farão a liderança segundo a vontade de Deus. Falando sobre a necessidade da liderança, eu quero ressaltar um outro aspecto muito importante na igreja. Muita gente pensa assim: Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo dirige a sua igreja. Sim, mas o trabalho de Deus e seu Santo Espírito não é substituir o papel do homem, mas sim fortalecer quando está na direção certa. Então, a importância da liderança na igreja é que estes líderes se submetam à vontade de Deus, que examinem nas Escrituras, na revelação, qual é a vontade de Deus para que eles liderem o seu povo. Não ficarem aguardando a atuação do Espírito Santo de uma forma em que eles excluem a parte deles, negligenciam a parte dele. Falando sobre pequenos grupos, esse é um aspecto importante. A igreja, Deus espera que a igreja aceite esse plano de pequenos grupos, mas muitos querem jogar sobre o Espírito Santo. O que a igreja, uma das maiores necessidades da igreja hoje é de uma liderança consagrada, uma liderança que saiba aonde deve andar, né? Se estudassem mais, investigassem mais as Escrituras e se colocassem nas mãos de Deus, a igreja estaria muito mais à frente do que hoje acontece. Nunca os membros irão além dos seus líderes. Então eu peço para que você, líder de pequeno grupo, faça grande diferença na sua igreja, para que a sua igreja seja uma igreja reavivada por Deus. Vamos falar agora um pouco sobre os líderes da Bíblia. Primeiro exemplo, Noé. Noé, que liderou a construção da arca. Interessante observar que Noé liderou, foi um pequeno grupo. Ele e a sua família só. 8 pessoas no total. E realmente fez uma das maiores construções que o mundo já ouviu falar. Tão grande, tão importante construção, que ela salvaria o mundo
da maior catástrofe que já houve na história, que foi o dilúvio. Então nós, líderes, devemos ter a consciência de quão importante é o nosso papel. Noé foi um exemplo para nós. Outro líder, Moisés, que liderou Israel no êxodo e na caminhada rumo a Canaã. Deus poderosamente abriu o mar vermelho, lançou as 10 pragas, mas Deus usou quem? Moisés. Foi Moisés quem ia até Faraó. Foi Moisés quem anunciava ao povo para avançar, para ir avante. Então o papel de Moisés foi um papel crucial na história da libertação de Israel. E assim nós devemos também aprender com Moisés a mansidão, porque o líder tem que ser uma pessoa muito mansa, mas fervorosa. Outro líder foi Josué. Josué, que foi após um grande líder, Moisés. Ele quem foi líder, que liderou o povo na conquista de Canaã. Moisés realmente organizou o exército, sabe? Muitas vezes o líder de pequeno grupo também tem que liderar de uma forma para que avance em novos desafios, novas fronteiras, entrar em casas, em lares onde a desgraça era permanente, onde o mal fazia presença, onde os demônios muitas vezes tomavam conta de famílias. E o líder de pequeno grupo deve ser um homem assim, que tem essa visão de conquista, sabe? Conquistar novos ideais. Esse é um exemplo, Josué, para nós. Outro líder, o maior de todos, foi Jesus. Jesus fundou a igreja cristã e abriu um novo caminho à humanidade. Ele foi o líder ideal. Jesus tinha todas as qualidades de um verdadeiro líder. Ele realmente, sendo o maior líder, ele não conduzia uma multidão atrás dele. Ele guiou 12 homens, um pequeno grupo. E este pequeno grupo conquistou o mundo inteiro. Sabe, um líder de verdade deve sempre ser uma inspiração para outros líderes. Jesus é esse exemplo. A exemplo de Jesus, o líder de pequeno grupo deve realmente fundar várias igrejas através dos seus pequenos grupos. Abrir um novo caminho para muitas famílias que não tinham mais esperança, não tinham mais norte. E assim, esse líder de pequeno grupo deve realmente seguir o exemplo de Jesus. Mostrar às pessoas o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos realmente preparar um povo para a volta de Jesus. Um outro exemplo foram os apóstolos, que deram continuidade à obra iniciada por Jesus e dirigiram os esforços missionários da igreja primitiva. Sabe, a visão dos apóstolos era a visão de Cristo. Eles sabiam que cada alma era um candidato ao reino dos céus. E nós devemos fazer o mesmo, olhar para cada pessoa, cada vizinho de nosso bairro, uma pessoa que precisa ser alcançada por Deus. E o pequeno grupo deve ser a mão de Deus estendida para alcançar essas pessoas também. Amém. E hoje, também Deus precisa de líderes em diversas atividades, em diversos níveis. É necessário, ainda que os líderes da atualidade formem novos líderes. Essa é a necessidade de Deus. Deus ainda precisa de líderes. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo sem assumir a liderança que Deus lhe deu? Tome agora a tocha da verdade. Faça o que outros líderes do passado fizeram. Ergam a bandeira ensanguentada de Emanuel. Assumam a liderança na sua casa ou na casa de um irmão que está precisando de uma liderança, mas assumam o seu papel, unamos nossas mãos, façamos a obra que Deus quer que façamos para terminarmos e concluirmos. Olha, hoje Deus precisa de você. Submeta à voz do Espírito Santo e assuma a liderança do seu pequeno grupo. Foi muito boa essa aula que tivemos hoje. Na próxima aula eu vou colocar mais detalhes sobre a liderança de pequeno grupo e outras funções. Então foi muito bom termos estudado essa lição. A próxima aula não percam. Que Deus os abençoe e que possamos ser felizes como líderes, servindo a Deus e assim também nos preparando e preparando outros para a volta de Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.